Graça e paz, amados irmãos, não só da minha denominação, né, mas de todas as denominações do nosso país. Que mais uma vez quem vos fala é o irmão Zito, não é? Da cidade de Limoeiro e o estado de Pernambuco. Hoje eu vou fazer mais um trabalho junto aqui com o pastor Isael, que é da Segunda Igreja Batista de Lagoa Taenga. Ele vai nos dar a honra para trazer a palavra. Chegou de repente à minha casa e vamos trabalhar para Jesus, não é? Mas que toda honra e glória seja dada ao nosso Deus através de Cristo Jesus. Para dar início ao trabalho, e esse trabalho é o de número 130, que eu levo no canal do YouTube. Se você não se inscrever aí, pode se inscrever. Pode no YouTube, acesse o sininho lá embaixo do lado direito e procure aí, irmão separadozinho, Zito Limoeiro, com hífen. Vocês vão entrar aí no canal e vai ter 130 trabalhos do Senhor, tanto de palavra, de pregações, louvores, e também de estudos bíblicos, não é? Com a responsabilidade de imagem, a gente vai trazer uma palavra com o nosso pastor Isael, que é da Segunda Igreja Batista de Lagoa de Itaenga. E para dar início a gente, nós vamos louvar um hino do cantor cristão de número 246. Amém. Venha Cristo, vem agora, vem, ó, vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor, crendo nele, fica salvo, vem, ó, vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Deus não quer que tu te percas, vem, ó, vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Cristo pode se salvar-te, vem, ó, vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. O Senhor não te rejeita, vem, ó, vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te, vem, ó, vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Amém. E para a nossa devocional, eu vou deixar para os amados irmãos e os queridos ouvintes, todos os salmos de número 23, e nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse foi todo o salmo de número 23 e versículo de 1 ao 6. Que o nosso Deus nos abençoe. Agora eu vou passar a palavra ao nosso amado pastor Isael, que é da Segunda Igreja da Lagoa de Itaenga. Ele chegou na minha casa hoje pela manhã, de repente, e eu perguntei se ele queria fazer o trabalho junto comigo. E ele disse que faria, não é? E eu agradeço. Não se preocupe que ele está com essa camisa aqui, mas ele acabou de chegar do trabalho, que ele trabalha no DR, mas ele disse, até a camisa, irmão, o bolso não tem problema. Que toda a honra e toda a glória, todo esse trabalho que seja feito aqui, seja para a honra e glória do nosso Deus, através de Cristo Jesus. E com ele, a palavra a partir desse momento. Graça e paz, meus amados, meus amigos, você que está ouvindo a mensagem do Evangelho, né? Através desse canal importante, nosso irmão Zito,
que tem sido uma bênção nas mãos de Deus, né? Nós sabemos que o Evangelho tem que ser pregado de toda maneira, né? O Evangelho limpo, o Evangelho que a pessoa compreenda. Nesta manhã, eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, que encontramos em João, capítulo 5, verso 39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, sou eu que de mim testifico. Aqui está, meu prezado amigo, uma lição muito importante: examinar as Escrituras. Né? Cuidar de ter a vida eterna. Nós sabemos que examinar é mais do que ler, compreender. Né? Quando você chega no médico, geralmente o médico começa a examinar você para se aprofundar na doença que você está tendo. Né? Muitas vezes você vai ao médico, simplesmente só faz ler você. Você passa tempo sem saber aquela doença. Mas quando o médico vai examinar você, vai descobrir a sua doença. E nós sabemos que as Escrituras Sagradas, esse livro profético, que foi escrito pelos apóstolos, né, através do amor de Cristo, para que chegasse até nós, para compreender o sentido da vida. Né? A Bíblia não é simplesmente um livro que fica em cima de uma almofada ou no carro, cheio de poeira, não. Você tem que examinar e vai ter nela a vida eterna, né? Compreender. Porque tem pessoas que não têm certeza da vida eterna. E aqui em João, capítulo 5, 24, ele está falando sobre a vida eterna. Quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai compreendendo o amor de Cristo. Um certo colega meu, que eu pregava para ele, que ele é muito religioso, mas não lia a Bíblia. Eu digo, compõe a Escritura e valendo. E quando foi um dia, ele compreendeu o que a Bíblia que fala sobre a salvação, e esse jovem se converteu ao Evangelho, porque começou a examinar as Escrituras Sagradas. Você precisa, meu amigo, entender, compreender o sentido da palavra, examinar, procurar saber o erro. Aí você vai encontrar os mandamentos. Né? Quando a Bíblia diz que a salvação é hoje, tem a vida eterna. Tem o quê? Presente. Se ele dissesse vai ter a vida eterna, era o quê? No futuro. Ou já teve no passado. E quando você começa a ler a Bíblia, você vai vendo a verdade. Lá no capítulo 19 de Lucas, Zaqueu, que era um homem rico, abastado, mas o seu coração estava vazio. E naquele momento, quando Jesus decide ir Jerusalém para Jericó, ele subiu numa árvore, porque ele é pequena estatura. E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, convém habitar em tua casa, porque tu és filho de Abraão, porque o filho uma vez salvado que havia perdido. Hoje veio salvação a esta casa. Né? É hoje a salvação. E quando você lê a Bíblia, a salvação não é para amanhã. Tem pessoa que está se preparando depois que morre. A Bíblia diz já no capítulo 9, versículo 27 de Hebreu: depois da morte, segue-se ao juízo. Não dá tempo de se arrepender dos seus pecados. E lá em Romanos 8 está dizendo: nenhuma condenação mais para quem está em Cristo, que não é mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem que compreender e entender o amor de Cristo. Esse amor é imensurável. Eu já examinei a Bíblia 23 vezes, né, para compreender, para saber o que ele ensinou no Antigo Testamento e no Novo. Hoje nós estamos pela graça de Cristo. A salvação é gratuitamente. Basta você crer, se arrepender, compre uma Bíblia e comece a examinar, que você vai ter a certeza da vida eterna. Lá no capítulo 22, versículo 29 de Mateus, diz o quê? Errai não conhecendo as Escrituras. As Escrituras precisam você entender e compreender. Né? Quando você crê na palavra, lá em Marcos, no capítulo 16, verso 15 e 16, está dizendo o quê? Ide por todo o mundo
e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem que crê? Um adulto. Geralmente se batiza uma criança, mas criança não sabe nada. É quem crê e se arrepender. Aí quando você vai lá para Êxodo, no capítulo 20, está dizendo lá o 10 mandamento: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Você vai examinando a Bíblia. E quando você vai lá para Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 27, capítulo 27, versículo 15, diz o quê? Maldito o homem que faz imagem de escultura. E Jesus Cristo é a esperança da salvação. Ele pregou a palavra e mandou as pessoas ler e compreender o sentido da palavra, a examinar as escrituras, que tem a vida eterna. E é hoje vida eterna. Basta você crer em Jesus Cristo como único Salvador, você passa a viver uma vida coerente na presença de Deus. E Deus quer lhe salvar você. Ele tem a sua misericórdia, né? A Bíblia diz que nós somos pecadores, mas Ele dá arrependimento ao homem. Porque lá no livro de Romanos 23, está dizendo o quê? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus é misericordioso, meu amigo. Ele quer dar a você as convicções. Ele quer dar a você o racionamento da palavra, entender e compreender e saber que Ele é a salvação. Não tem outro caminho para o homem se salvar. Lá no capítulo 14, versículo 6, está dizendo o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Lá no capítulo 4 e 12 do diabo, está dizendo o quê? Quando ele fala que no céu e a terra nenhum nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Só em Jesus Cristo. Ele é a única esperança. Lá em Hebreus 12 e 2 está dizendo o quê? Paulo diz assim: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E lá no capítulo 3 de Filipenses diz o quê? Olhando para Cristo, né? Me esqueça das coisas que para trás fica. E você deve, meu amigo, olhar só para Jesus Cristo. Ele é que salva você. Agora procure ler a palavra. Procure examinar as Escrituras. Eu não conhecia as Escrituras Sagradas. Mas depois que me converti, comecei a ver a verdade. Meu avô não era evangélico. Quando ele começou a examinar a Bíblia, ele deixou a idolatria. Como diz lá em 1 Coríntios 10 e 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Através da Bíblia, ele começou a ver a verdade. Como diz lá no capítulo 8, verso 12 de João: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Que nesta manhã, meu amigo, você possa meditar na palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia aí, mande ler, examine a Escritura, compre a Bíblia, porque está se aproximando o fim. Está os terremotos, maremotos. Você, o que está acontecendo no nosso país, no mundo, fogo acabando. É tanta coisa está se cumprindo a palavra de Deus. Lá em São Mateus 24 está dizendo, né, que vai haver tantas essas coisas e vai ser o fim de tudo. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se move do Ocidente, assim verá Filho do Homem. Lá em Mateus 24 está dizendo: procure viver o cristianismo, procure viver a palavra de Deus. Buscar-me-ei, me acharei, se buscar de todo o coração. E a Bíblia está dizendo lá em Mateus 24, 35, céu e a terra passarão, as minhas palavras não lhe passar. Procure viver a palavra, esse livro aqui, examinar ele, procurar obedecer a Deus para entrar no reino de Deus, meu amigo. Porque se não obedecer, não vai entrar no reino de Deus. Que você possa meditar nesta manhã de paz, de amor, para que possamos conseguir o nosso objetivo, que é a vida eterna, meu amigo, que está se aproximando o grande dia, o juízo final. A Bíblia diz que 13 e 14, né? E este evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Está se aproximando o fim. Procure viver a palavra de Deus. Entrega a tua vida para Cristo, né? Para que tu possa ter uma vida sossegada e quando partir daqui ter direito para a vida eterna. Que Deus abençoe nesta manhã de paz.
que possa compreender, entender o amor de Cristo através das Escrituras Sagradas. Amém. Essa foi a palavra de hoje, né? Que o nosso pastor Israel, da Segunda Igreja Batista da Gotaenga, nos deu a honra de trazer a palavra, para a honra e toda a glória que seja dada ao nosso Deus através de Cristo Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu agradeço também a todos os irmãos que vão ouvir essa palavra, e principalmente os amados ouvintes. Hoje são 9 de setembro de 2023. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.